Shalom a todos, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Paraxá semanal. Vamos para mais um vídeo com um resumo da Paraxá da semana. Nessa semana nós estamos estudando a 17ª Paraxá e o nome da porção da semana é Itrô. E essa porção ela está compreendida em Shemot, né, que é o nome de Êxodo em hebraico, Shemot 18:1 a 20:23. Então vai do capítulo 18, versículo 1 até o 20, versículo 23. Você pode pegar sua Bíblia aí e acompanhar. A porção de hoje, ela leva o nome de uma pessoa. Itrô é o nome do sogro de Moisés. A gente conhece mais como Jetro, né? Nas nossas traduções bíblicas é mais comum, né, chamá-lo de Jetro. No entanto, ele também recebe um outro nome. A gente vê, né, no outro texto bíblico que o nome dele também é Reuel. Então, esses três nomes correspondem à mesma pessoa: Itrô, Jetro e Reuel. São nomes, né, do sogro de Moisés. E a Paraxá ganha esse nome porque a gente vê aí logo no início do capítulo 18 que Moisés recebe a visita do sogro dele. Ele visita Moisés, ele se converte a Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso, né? Ele reconhece os grandes feitos que Yahvé realizou no Egito, na saída do povo e ali no deserto, e ele se converte, ele se rende a esse Deus, ele presta sacrifícios a esse Deus, ele confessa a esse Deus com sua própria boca, né? E ele dá ótimos conselhos para Moisés, conselhos que vão fazer toda a diferença na dinâmica do deserto, na questão ali do serviço, de como seria feita a instrução ali no deserto às pessoas, porque Moisés, ele era o líder geral, sobre todos. No entanto, ele precisava de ajudantes, né? Sozinho ele não iria dar conta daquela multidão de pessoas. Então, Jetro dá bons conselhos para ele e nós estudamos nessa semana esses conselhos valiosíssimos para nós, como pessoas que prestam serviços, seja na comunidade, no caso estou falando da igreja, né? Seja na nossa comunidade cristã, né? Na nossa comunidade evangelística ali, e também na nossa vida pessoal, porque temos que fazer o serviço como se fosse para Deus, né? A palavra serviço em hebraico é avodá, é a mesma palavra que para adoração. Adoração e serviço no hebraico é a mesma coisa, é a mesma palavrinha, avodá. Significa que todas as vezes que você presta um serviço, você tem que fazer como se fosse para Deus, é como se fosse uma adoração. Então é muito sério isso, né? E Jetro tem ótimos conselhos para Moisés, só que não é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar aqui só sobre o significado do nome Itrô, né? Itrô, Jetro e Reuel. O nome Itrô significa abundância, abundância. E Jetro significa excelência. E Reuel significa amigo de Deus, porque El, né, é Deus no hebraico. Então, assim, é um nome só, né, com significados muito profundos e muito proféticos também. Quero declarar sobre a sua vida a abundância, a excelência e a amizade com Deus, a amizade com Yahvé. Quero declarar sobre a sua vida que no momento que você está assistindo esse vídeo, que você está se interessando por estudar as porções da Torá, está tentando, né, ir mais profundo, ir além, você está se tornando amigo de Deus, você está se tornando alguém íntimo de Deus. E por conta disso, sobre a sua vida, sobre a sua casa, virá a abundância e a excelência, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos nós para o capítulo 20 da porção de hoje, porque é sobre esse capítulo que eu quero falar com vocês hoje, né? Como é um resumo, o nosso estudo completo a gente faz na quarta-feira através do aplicativo Google Meet, numa aula mesmo, onde a gente se aprofunda bastante. Aqui eu quero fazer um vídeo curto, então a gente precisa fazer um resumo. E aí eu quero ir com vocês lá para o capítulo 20 de Êxodo e a gente vai falar sobre a outorga da Torá. O que é isso? É a entrega, né, da lei, dos 10 mandamentos, como a gente conhece,
a aliança do Sinai, o que aconteceu, né? O Senhor manda com que todo o povo se consagre, porque ele mesmo ia descer, né, ali no Monte Sinai, e ele ia entregar para o povo a instrução, ele mesmo ia falar com o povo. E foi assim que aconteceu. Diz assim no versículo 16: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. Isso aqui está no capítulo 19, tá? Mas a gente vai para o 20 agora, porque a gente vai ver o que Deus falou com o povo. A entrega das 10 palavras. O Senhor começa a instruir esse povo para que eles possam ser luz para todas as nações da terra. Eles saem do Egito e agora é necessário que eles tenham uma lei, que eles tenham uma instrução para que eles possam seguir, né? E seguir o único Deus, para que eles possam seguir ali a caminhada deles para Canaã, e eles vão conquistar, né, as outras nações, e eles vão ser luz para todos nós, até, né, mesmo para nós nos dias de hoje, com certeza. Então o que acontece ali é que o Senhor faz uma aliança com esse povo. E eu quero abrir um parêntese aqui para lembrar que esse povo é o povo de Israel, mas dentre eles tinham outras nações, que não eram só egípcios. Tinham também midianitas, muitos outros povos. Então ali estava representada a igreja. Algumas pessoas confundem, né, e dizem que a igreja nasceu no Novo Testamento, no período após Jesus, né, ali no período ali dos apóstolos. No entanto, a Querrilá, que significa congregação, ela nasce aqui, aos pés do Monte Sinai, no deserto. A igreja sempre existiu. A igreja existe aqui, a partir de Êxodo. A Querrilá é uma congregação de nações. E essa igreja, ela vai englobar Israel e os gentios. Então, por isso que nós não podemos fazer separação. Nós não podemos nunca mais, se porventura, algum de nós, algum dia já falou, né, que agora Israel não tem mais aliança com o Senhor, que o Senhor agora, que a igreja agora é o Israel de Deus. Irmãos, isso não existe, isso é antissemitismo, isso é algo implantado por Roma na nossa mente, né? E durante muito tempo eu também pensei assim, fui ensinada assim, mas isso não é verdade. Aqui no Sinai existe uma comprovação nítida que a Querrilá, a congregação, ela estava aqui, a igreja estava aqui, e essa igreja aos pés do monte, ela recebe a lei, ela recebe a instrução de Deus. Então essa instrução é para toda igreja. Porque aí é engraçado, porque quem ensina isso, ensina que a instrução é só para Israel, que a lei é só para Israel, mas ao mesmo tempo ensina que não existe mais Israel, né? Que a aliança é com a igreja, e a igreja tirou Israel do pacote. Mas isso tudo é um ensinamento que nós temos que ir para as bases históricas, né? E a gente percebe que tudo isso é para encobrir, né, para colocar uma lente aí que você não consegue enxergar a realidade, a fim de não permitir que você cumpra aquilo que Deus tem para você e para a igreja, de atrasar a volta do nosso Senhor Yeshua. É a fim de atrasar, é a fim de implantar o governo do anticristo, é a fim de implantar a filosofia desse mundo. Então, vamos ter cuidado com isso, e a gente vai ver aqui em Êxodo 19, 20, aqui, né, que a lei, a instrução, ela foi dada para todos, para a igreja. E ali tinham israelitas e outras nações, que podemos chamar, né, de gentios. E aí o Senhor, né, fala com voz de trovão, com brado de trombeta, e ele entrega para o povo as 10 palavras, que a gente conhece como 10 mandamentos, né? A gente conhece mais, é mais popular, né, traduzir como 10 mandamentos. Mas a gente vai ver mais para frente, em outra porção, que nem tudo é mandamento. Na lei de Deus, né, na Torá, existem mandamentos, estatutos e ordenanças. A lei, ela se divide em 3 partes, mas a gente não vai ver isso hoje.
Só que a gente acostumou chamar de 10 mandamentos e não tem problema. Se você fala 10 mandamentos, pode continuar falando, tá tudo certo, ok? O que Moisés recebe no Sinai, no original hebraico, são as Aseret HaDevarim, ou seja, as 10 palavras. São 10 palavras que são popularmente conhecidas como 10 mandamentos e são um resumo de toda a lei de Deus. Nas 10 palavras estão o resumo. São muitas leis, né? Ao longo da caminhada pelo deserto, nesses 40 anos que Israel fica no deserto, o Senhor entrega muitas leis, muitas leis. Ao todo, a gente pode contar 613 mandamentos. A Torá tem 613 leis, né? Nem todos são mandamentos, mas são leis, 613. No entanto, as 10 palavras resumem toda a lei, porque se você praticar as 10 palavras, você automaticamente englobou todo o restante aí da lei. Então vamos lá, eu quero falar para vocês hoje quais são as 10 palavras. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai direto, né, para as 10 palavras e você vai perceber que existe uma grande diferença entre os 10 mandamentos bíblicos e os 10 mandamentos ensinados aí, né, na cultura do mundo e principalmente pela Igreja Romana. Existe diferença, né? Eles alteraram alguns mandamentos, né? E chegou até nós, e muitas vezes a gente ensina isso nas nossas igrejas, ensina isso para as nossas crianças, para os jovens, para os adultos, e a gente precisa voltar ao princípio, a gente precisa voltar. O Senhor, a Bíblia, né, fala que Yeshua, ele vai voltar quando todas as coisas estiverem restauradas. Então, nós precisamos observar os mandamentos, né? Precisamos observar o que realmente foi escrito, para que a gente não venha continuar repetindo o mesmo erro. Então, a primeira palavra, né? O primeiro mandamento é Anohi Yavé Adonai. O que significa isso? Eu sou o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro mandamento. E aí a gente vê, né, que foi substituído por não terás outros deuses diante de mim. Pode ser também, né, mas a igreja romana substituiu como amar a Deus sobre todas as coisas. O não terás outros deuses diante de mim, eu concordo, né? Porque ele é único, então não podemos ter outro além dele. Mas amar a Deus sobre todas as coisas não é a mesma coisa que eu sou o Senhor teu Deus, Anohi Yavé Adonai. Ele é único, ele é o nosso Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, você pode amar muitas coisas, né? E também amar a Deus, mas fica bem genérico, né? Não é isso que está escrito, né? Está escrito, eu sou o Senhor teu Deus. O nosso Deus é Ele, não há outro Deus. Nós não podemos nos submeter, não podemos dirigir orações, clamores a nenhum outro além dele, além de Yavé, além do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ok? Vamos para a segunda palavra então. Lo Yehi. Não existirá para ti outros deuses. Olha, mais uma confirmação. Essa é a segunda palavra. Esse é o segundo mandamento, né? E aí a gente vai ver que para Roma não tem, né, esse segundo mandamento. Eles não falam mais sobre isso. E popularmente a gente usa mais o não farás para ti imagens de escultura. Pode ser também, né? Não está errado. Mas originalmente o segundo mandamento, a segunda palavra não existirá para ti outros deuses, né? Seja em imagem de escultura, seja no nosso coração, né? Seja de outras formas, né? Porque às vezes eu já vi muitas pessoas falando, mas eu nunca me prostrei diante de uma imagem de escultura. Ok, mas e os deuses que você criou dentro do seu coração? O que tira o lugar de Deus na sua vida? O que é a sua prioridade? Muitas vezes temos colocado até um familiar nosso como prioridade na nossa vida. Muitas vezes nos colocamos no lugar de Deus, né? Tudo gira em torno do nosso próprio umbigo. É uma idolatria. Então temos que ter cuidado com isso, né? Por isso que no hebraico não existirá para ti outros deuses é muito profundo, porque aí você vai ver que não é só uma imagem de escultura que seria um outro Deus. Um outro Deus seria qualquer coisa que tira o lugar de Deus, inclusive nós mesmos. Então é isso. Terceira palavra,
Lotissá et Shem Adonai Elohei Elashav. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro, né? A terceira palavra, o terceiro mandamento. E aí a gente vê que tanto nos ensinamentos, né, de Roma, quanto nos ensinamentos da igreja evangélica, realmente existe esse mandamento aí. Só que em Roma ele é o número 2, né? E na igreja evangélica ele é o número 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ok. E aí vamos para a quarta palavra. A quarta palavra, ou quarto mandamento, é: lembra-te do sábado para o santificar, que em hebraico é zahor. É essa palavra, zahor. Lembra-te do sábado para o santificar. Então, esse mandamento não caiu em desuso, esse mandamento não foi abolido, esse mandamento existe e ele precisa ser cumprido. Ah, mas não foi substituído pelo domingo? Não, não foi. Em momento algum, Yeshua fez com que esse mandamento fosse abolido. Aliás, ele disse que ele veio para cumprir a lei e não para revogar. Em momento algum, o sábado deixou de ser o quarto mandamento. E em momento algum nos foi permitido não obedecê-lo. Assim como você não tem outros deuses além do nosso Deus, né? Assim como você não mata, não furta, não adultera, você precisa observar o sábado. O sábado é algo que precisa ser restaurado. Faz parte do plano de redenção, faz parte daquilo que o Eterno quer restaurar para que Yeshua venha e governe e implante aqui o seu reino milenar. Amém? Então, eu não vou entrar nessa discussão, porque não estou aqui falando de forma legalista, né? O sábado é o dia do descanso, é o dia que você tem para descansar no Senhor. O sábado, o Shabat, né? O Shabat é um dia, é um privilégio, é um presente de Deus para a nossa vida. E aí tem todo um contexto, tem toda uma questão espiritual envolvida nisso. Não dá tempo da gente falar sobre, mas eu quero falar para você que o quarto mandamento, ele está de pé, ele está em vigor. Ele está em vigor, amém? Em nome de Yeshua, eu creio que o Senhor vai dar revelações a você sobre isso. E num outro momento nós podemos voltar a falar sobre, tá bom? Porque esse é o mais polêmico mesmo, mas não tem nada que polemizar, porque é algo que está aí, está escrito e ninguém revogou isso, nem os apóstolos, ninguém revogou isso. Todos guardavam o Shabat. E eu insisto, não é de forma legalista. Você não pode fazer nada. Não existe isso. Shabat é um lugar que você entra nele, de adoração e de descanso. Amém? Vamos para o quinto, então. Quinta palavra. Deixa eu ver aqui. Quinta palavra. Kabed et. Honra teu pai e tua mãe. Respeitar, né? Sustentar, honrar o pai e a mãe. Esse é o quinto mandamento, a quinta palavra. A sexta palavra, lo tirtissá, não assassinarás, né? Não assassinarás. E aí a gente vê na maioria das traduções, né, dos ensinos, não matarás. E aí a gente vê que Yeshua, ele dá uma amplitude a esse mandamento lá em Mateus 5:21, que ele diz, né, que até quando alguém fala do seu irmão, fala mal do seu irmão, está assassinando. Então é muito profundo, né? O não assassinarás. É mais do que o não matarás, porque o matarás dá a impressão que é matar mesmo, tirar a vida da pessoa, né? Através do tiro, de uma facada, sei lá. Mas o não assassinarás, ele abrange mais, ele fica mais amplo, e Yeshua explica isso lá em Mateus 5:21. A sétima palavra, lotinaf, não adulterarás, né? Não quebrarás a aliança, esse contrato, né? E aí esse não adulterarás engloba adulterar também contra o nosso próprio Deus, né? Porque se ali no Sinai ele estava estabelecendo uma aliança, um casamento entre ele e a igreja, todas as vezes que a igreja se afasta de Deus e busca outros interesses, ela está traindo o próprio Deus, né? Então, não adulterarás vai além até, né, das relações matrimoniais. Oitava palavra, lotignov, não furtarás. Furtar é tirar do próximo aquilo que lhe é de direito. Então, muitas vezes você furta
E não é um bem material, né? A gente também furta emoções, furta outras coisas que não estão resumidas a bens materiais, né? Não furtarás. Nona palavra, ou melhor, aqui, nona palavra, lotanê, não darás falso testemunho. O que seria o falso testemunho? É mentir, trazendo humilhação, trazendo condenação, né, ao próximo. É a famosa lashon hará, né, a língua maldizente, a língua que maldiz. Então, a nona palavra, não darás falso testemunho. E a 10ª palavra, lotarimô, não cobiçarás. Não cobiçarás. E aí a gente vê, né, que esses são os 10 mandamentos, conhecidos como os 10 mandamentos, as 10 palavras. Bom, eu quero finalizar dizendo para você que Torá é vida. Torá é vida, mandamento é vida, não é peso, né? É vida. Torá, do hebraico, Iará, que significa ensinar. O que é Torá? O que a gente está estudando aqui? A instrução, o fundamento. Sem fundamento não podemos construir uma casa, né? Para que uma casa fique de pé, é preciso fazer as bases, preciso estabelecer os fundamentos. A Torá é que nos dá o fundamento. Se a gente não sabe que não pode matar, que não pode furtar, como que a gente vai viver? A gente vai viver fazendo isso sem saber o que é certo ou o que é errado. Por isso que existe Torá, para que a gente saiba o que é certo, o que é errado, o que Deus quer, o que Deus não quer. É para isso que existe Torá. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. A Torá nos protege a nossa vida, né? A lei é boa, o mandamento é santo, é justo e é bom. Então, a gente vê, né, que muitas pessoas têm preconceito, têm medo da lei, entenderam as cartas de Paulo totalmente erradas, né? Parece que Paulo é um bipolar, uma hora ele é a favor da lei, outra hora ele é contra, mas a gente precisa estudar isso melhor. Vamos ter oportunidade ainda, em nome de Yeshua, vamos estudar Gálatas juntos. Eu profetizo que a gente ainda vai ter essa oportunidade. A Torá é uma ferramenta de instrução de Deus para nos ensinar como viver após sermos salvos. Depois que a gente aceita Yeshua, aceita Jesus, a gente obtém, né, o benefício da salvação. E aí a gente ganha essa instrução, a gente ganha essa lei para poder nos ensinar como viver com qualidade, né? Ela é a base para nós entendermos toda a Bíblia, ela é a base para a gente entender a vontade de Deus e a gente vive com qualidade quando a gente conhece, né, a Torá, a lei de Deus. O propósito de Deus ao entregar a lei, ao entregar a Torá ali no Monte Sinai, foi estabelecer um fundamento e comunicar os princípios do seu reino e do seu plano redentor para toda a humanidade. Então, o Senhor queria, né, entregar ali aquilo que iria nos proteger ao longo da nossa jornada terrena, até que nós pudéssemos ir para Ele, né? Voltar para Ele e vivermos com Ele. E a palavra diz que Yeshua, no reino milenar, no milênio, Ele vai nos ensinar a Torá. A gente vai sentar para ouvir a lei da boca do mestre. Então, a Torá é vida, a Torá vai continuar existindo, a Torá sempre existiu e vai continuar existindo. Então, irmãos, eu quero terminar falando assim para os irmãos. A lei não é pesada. Por exemplo, quero dar um exemplo, né? Um exemplo maravilhoso que o Rabino Mateus Andona, ele sempre fala isso. A lei seca. Para você que não bebe, né? Eu tô falando aqui agora só para o pessoal que não bebe. Para você que não bebe, a lei seca é um peso? É algo difícil de cumprir? Não, né? Você não bebe, então, se existe lei seca nas blitz aí da rua, vai passar batido, você não vai nem lembrar que existe. Mas, para quem bebe, é um peso, né? A pessoa vai ficar preocupada. Então, é bem por aí. A lei só é peso para quem descumpre. O mandamento só é pesado para quem descumpre ele. Para quem vive na presença de Deus, para quem busca uma vida de intimidade, uma vida de obediência. O mandamento não é pesado, o mandamento é santo, o mandamento é justo, o mandamento é bom, ele traz qualidade de vida para nós, ele nos protege, ele nos ensina como trilhar esse caminho que dá direito à vida eterna. Então, é isso que a gente precisa desmistificar na nossa mente, isso que eu queria trazer para vocês nesse estudo dessa semana. Vamos continuar ainda falando sobre isso daqui para frente, nos próximos estudos, mas
eu espero, né, que o Espírito Santo, que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que Ele continue ministrando o seu coração e que esse entendimento chegue a você assim como chegou a mim. Todo mandamento tem bênção para quem cumpre. A lei só é pesada para quem está no pecado. Para quem já saiu do pecado, já saiu do Egito, a lei é uma cerca de proteção que nos faz prosseguir rumo à terra prometida. Amém? Quero orar por você, declarar essa palavra sobre a sua vida para a gente finalizar esse vídeo. Pai querido, Pai amado, no nome de Yeshua HaMashiach, eu proclamo, Pai, sobre a vida dos teus filhos, o entendimento que vem dos altos céus. Senhor, quebra padrões na vida dos teus filhos, sofismas, ensinos, Pai, que têm sido passados de geração em geração, mas que não estão de acordo com a tua palavra. Quebra as resistências, Pai, toda a resistência romana, toda a resistência grega, tudo aquilo, ó Deus, que o inimigo tentou implantar, tentou, ó Deus, confundir a mente dos seus filhos, para desacreditarem, Pai, na tua palavra, para rejeitarem, Pai, os teus mandamentos. Senhor, no nome de Yeshua, vai caindo por terra hoje, vai transformando, Pai, de dentro para fora, dando uma nova mente, Pai, uma mente renovada. Renova a mente dos teus filhos, Pai, como o apóstolo Paulo falou, que eles não se conformem com esse mundo, Pai, mas que eles tenham uma mente renovada em Ti, e que essa mente renovada, Pai, receba a tua instrução, porque a tua instrução é vida e nos traz segurança e plenitude nesta terra. No nome de Yeshua HaMashiach, amém. Seja abençoado, tenha um lindo sábado, um lindo Shabat na presença do Senhor e até semana que vem. Tchau, tchau.